Fala, meus queridos. Rapaz, como é que vocês estão? Um ótimo fim de domingo para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bem tanto essa semana que se passou, quanto esse final de semana para aprimorar, para estudar, para se prepararem para mais uma semana que vai iniciar e a gente tem certeza que o nosso time vai pegar boas oportunidades. Vamos surfar belíssimos movimentos. Mas Felipe, por que você tem certeza disso? Porque a gente se prepara. Nosso time se prepara para pegar os melhores movimentos, entende e espera as boas operações. Não se afoba para fazer um trade, tenha paciência depois de fazer uma análise muito completa sobre todo o operacional, sobre tudo que a gente vem estudando aqui diariamente, que eu passo para vocês, que eu ilustro, que eu mostro, indo sempre a favor do movimento principal, entendendo sempre as melhores regiões para se operar, entendendo sempre que o operacional nosso está baseado no preço, na movimentação correta do mercado. Para você que ainda tem dúvida, para você que ainda está com dificuldades sobre esse operacional, te convido a fazer parte do nosso time. Vem estar junto com a gente, vem startar todo o conhecimento que você precisa para de fato avançar e aprender por completo essa movimentação diária do preço, movimentação ali ao vivo, junto comigo e junto com a galera que está muito engajada. Não perca mais tempo, preencha o formulário aqui abaixo na descrição desse vídeo e venha fazer parte hoje mesmo, beleza? Vou passar aqui para vocês uma ilustração do cenário, das operações, tá? Foram alguns bons movimentos aí que aconteceram na sexta-feira. Infelizmente o mercado ainda não saiu desse range, então não tem muito o que ficar falando, tá? A gente vai só espremer um pouquinho aqui nosso referencial, mas no mais a movimentação ainda praticamente continua a mesma. A gente não muda muita coisa. Na sexta-feira já deu algumas oportunidades, eu quero mostrar aqui para vocês de forma bem objetiva. Beleza? Infelizmente, com essa movimentação fica um pouco chato, tá? Você tem que ter muita paciência mesmo para se operar. Tem dia que não vai ter muita coisa para se fazer, tem dia que vai ter que esperar muito para gerar uma oportunidade, mas você tem que ser profissional, agir de forma profissional e operar de forma profissional, esperando de fato as movimentações aparecerem. Felipe, se não aparecer, você vai operar no dia seguinte. Todos os dias tem mercado para você fazer as operações de forma correta. Não tem trade, não faça nada. Tem operação que é para você fazer? Tem. Tem operação que não é para você fazer? Tem também. Tem operação que está dentro do gerenciamento? Você faz. Não está dentro do gerenciamento? Não faz e fica para próxima. Beleza? Paciência sempre. Vamos operar no mercado financeiro no contexto correto. Movimentação, como eu sempre passo para vocês, tá? A leitura, as três formas da leitura aqui, a leitura completa, o movimento da última quebra de estrutura e, por fim, o movimento do dia. O que a gente tinha aqui? Leitura completa. O mercado simplesmente ficou travado dentro desse range aqui. Você pode observar que ele veio testar essa região aqui. E nessa expectativa aqui, qual que era o cenário ideal para se operar? Uma possível manipulação, um FF, FD aqui em cima deste ponto. Tá, Felipe, mas por que isso? Porque essa região aqui era uma região onde havia muita liquidez, tá? Onde tinha muita liquidez para ser capturada. E a expectativa era o mercado estourar aqui para cima, fazendo essa sacanagem, ou aqui nesse fundo também fazendo uma movimentação de quebra essa estrutura aqui, retorna e você tem o seu trade para buscar uma boa oportunidade, tá? Então aqui não teve muita operação, então não tem muito o que falar. Vou para o último ponto aqui. Até falei com o pessoal lá, a gente abriu a sala falando sobre isso aqui, ó, galera. Vamos usar isso daqui como nossa referência principal, referência que quebra a estrutura. Por quê? Porque foi um movimento de consolidação, o mercado ficou travado aqui dentro. Então esse range aqui dá para ser usado como uma possível referência. Dentro dessa movimentação, a gente até tentou sair comprado dessa oportunidade aqui do fundo, tá? E o mercado infelizmente não nos acionou nessa compra aqui do próprio movimento. Foi por muito pouco que a gente não conseguiu surfar essa movimentação. Felipe, tudo bem, mas o que você usou como referência aqui para fazer sua entrada? Você tem que pegar e alinhar o gráfico de 5 com o gráfico de 1. A quebra da estrutura de um gráfico de 1 minuto, validando com uma região compradora, que era o que onde a gente estava aqui, tá? Essa região de desconto. Então, o mercado já abre ganhando esse topinho. Se você for lá no 1 minuto, é um choque no 1 minuto. Tem uma referência boa aqui no gráfico de 5, então a gente pode validar nossa possível entrada aqui na ponta compradora, com o nosso primeiro alvo na região de liquidez
do ponto de premium, tá? Então a gente tinha essa oportunidade aqui, por detalhe o mercado acabou não nos acionando. E aí eu até falei com o pessoal, essa operação aqui ela vale ser feita? Pelo contexto, interessante, sim, só que estava muito próximo dos 50%. A gente sabe que operações próximas dos 50% a gente não faz. Esse intervalo de preço aqui não é o melhor dos cenários para a gente fazer trades, tá? Porque você fica suscetível a violinadas, suscetível ao mercado andar mais um pouco, buscar uma região mais extrema, uma região mais líquida. Dito isso, você tinha aqui uma região lá no 1 minuto também, refinada, tá? Porque aqui nos 5 minutos, o seu camarada de referencial era esse. Então você tinha esse ponto aqui validado para entrar na sua operação na ponta vendedora. Então aqui tinha um cenário, um contexto que importante, que seria muito mais interessante para você usar como referência. Felipe, tudo bem, mas eu também nem mexi com essa operação, acabei nem marcando aqui, eu marquei só esse aqui mesmo, e o mercado acabou me violinando aqui, e eu não fiz mais nenhum trade nessa região. Bacana. Ou então, Felipe, tomei uma violinada, entrei de novo e recuperei meu stop. Show de bola. Nesse cenário aqui, você tem essa marcação aqui extrema. Se eu estou usando essa marcação extrema até este ponto aqui inferior, que foi o fechamento lá da quinta-feira, né, dessa movimentação, eu tenho neste ponto aqui superior uma região validada. É um cenário onde a gente tem que ter muita cautela para fazer a marcação, tá? Eu mostro pro pessoal como que a gente faz. Tinha e estava essa referência aqui lá no gráfico de 1 minuto para ficar mais interessante. Vou até mostrar aqui para vocês, tá? Só para validar ainda mais, tá? Um cenário bem tranquilo aqui de você observar, tá até bem marcado aqui, tá uma regiãozinha, uma operação muito tranquila. A gente marca o order block, refina ele aqui nessa região e você tem o seu trade com o seu alvo de forma objetiva. Aqui não tem nem muito segredo, né? Não tem muito o que falar aqui não. A operação tá muito clara aqui, feita a marcação, o mercado criou a liquidez aqui, criando esse pivô de alta aqui, a galera toda comprando aí, e você pode observar a devolvida como que foi forte. Demorou um pouquinho porque ele foi criando mais liquidez aqui dentro desses espaços de tempo aqui, tá? Simplesmente para estopar e pegar muito mais dinheiro e depois fazer o movimento que era o que estava acontecendo. Então essa aqui é a segunda leitura que você tem usando essa última referência. E por fim, Felipe, o movimento do dia. Para quem observou o movimento do dia aqui, não tem muito também o que falar. A operação está objetiva e muito clara, tá? Para você que estava atento. Qual que é o movimento que você tem aqui? Deixa eu apagando aqui, porque a gente vai ilustrando algumas coisas e aí a gente fica bem tranquilo ali mostrando algumas oportunidades. A primeira movimentação aqui e única que a gente tinha neste dia era abertura. Então você faz essa marcação aqui, o mercado ganhou essa estrutura. Quando ele ganha essa estrutura aqui, o que, que você tem? A expectativa de um retorno para te dar uma oportunidade de compra. Onde gera para você a primeira oportunidade? Nós sabemos que a gente tem que efetuar compras em regiões de desconto e sair em regiões de prêmio. Então o primeiro movimento que o índice acabou formando aqui para a gente foi este movimento aqui. Vou deixar certinho aqui essa movimentação. Foi essa movimentação que ele deixou. Então, ganhou a estrutura. Vou até marcar com outra canetinha aqui que ela fica até mais... Opa, fechei. Fica até mais fácil de explicar por ela. Ganhou a primeira estrutura aqui. Pum, o mercado quebrou a estrutura aqui. Então, ele já começou uma marcação para a gente de prêmio e desconto. Segundo ponto, o mercado validou aqui para a gente o que? Essa região aqui. Que região é essa aqui? Uma base. Uma base numa região de desconto, uma base na região de desconto no movimento que está subindo, quebrando a estrutura para cima, valida a oportunidade compradora. Então o que, que você vai fazer? Felipe, mas eu coloquei minha ordem aqui nos 50% e o mercado não me acionou e eu coloquei o alvo aqui no próximo topo, o mercado infelizmente não me acionou, eu fiquei de fora. Acaba acontecendo, tá? São situações ossos do ofício aí e é um pouco chato quando acontece. Mas se acontecer, infelizmente vai para o próximo trade, tá? Não, Felipe, eu não peguei operações assim não. Eu acabei marcando aqui a entrada lá no ponto máximo aqui, porque eu gostei dessa base, achei que o risco estava baixo aqui, acreditei no trade aqui, acabei colocando dessa forma, fui acionado, o mercado foi direto e reto para o meu alvo. Parabéns demais pela sua leitura e pela sua visão de acreditar no trade. É essa a movimentação. Segundo contexto, tá? O mercado deu continuidade. O que, que você pode fazer? Você, assim como eu, pode pegar toda essa movimentação aqui e estender, tá? Ou fazer a movimentação mais apertada da última
quebra de estrutura. Mesma coisa, o mercado quebrou estrutura, quebrou. Validou para você o que? Oportunidade compradora. Como que você vai pensar em compras aqui? Primeira informação que você tem: fazer sua marcação de prêmio e desconto. Segunda, marcar os seus pós aqui. O que eu tenho aqui nessa região? Tá muito caro essa entrada aqui para mim. Quero fazer um trade como esse? Não, agora eu ensinei o pessoal lá, a gente marca uma região aqui mais curta, um cenário mais interessante, coloca a entrada aqui nos 50%, coloca o nosso stop aqui abaixo dessa região, coloca o nosso stop aqui abaixo dessa região e o alvo na primeira região de liquidez que está acima da região na região de prêmio. Então, Felipe, onde que estaria aqui? Minimamente seria nesse camarada aqui superior. O mercado deu alvo, o mercado conseguiu atingir essa operação? Infelizmente não. Então você acaba encerrando o trade aí próximo do 0 a 0, mas ele te deu uma boa oportunidade aqui, uma boa andada nessa operação. Você tinha a oportunidade, principalmente porque isso é sexta-feira, era 3 horas da tarde na hora que acionou esse trade, o mercado chegou no alvo máximo dessa operação de 4,5, você infelizmente está querendo carregar essa operação. O Felipe queria sustentar esse trade ali, mas o mercado não foi. O mercado não foi. Infelizmente você acaba zerando a operação em cima do 0 a 0. Que é essa a movimentação que a gente tem, tá? Para amanhã a gente continua aqui dessa mesma maneira, dessa mesma forma, que essa movimentação, esse movimento inteiro que o mercado está travado aqui, ou se você preferir, você pode deixar essa movimentação aqui restrita a essas duas regiões apenas, tá? Se você usar essa referência, o seu choque está aqui em cima, porque você precisa esperar o movimento quebrar aqui para validar uma continuação, porque a última referência ainda é essa. Se ele não ganha o choque ou não perde aqui quebrando estrutura, você ainda tem esse ponto como referência principal, beleza? Paciência e atenção. Lá no dólar, a movimentação do dólar também foi bem travada, tá? Ainda não mudou nada pra gente, continua do mesmo jeito. Expectativa sempre quando o mercado está travado assim são manipulações de topo ou manipulações de fundo. Também não tem muito o que falar aqui, uma vez que você tem, no mínimo, se você não marcou igual eu aqui essa marcação inteira aqui, todo esse movimento, você vai reduzir aqui. Por que eu vou reduzir aqui, Felipe? Porque aqui é o movimento que você tem. A última movimentação que você tinha ali como uma possibilidade de referência. Se você fez essa marcação aqui, você pode observar, se você não faz um refino lá no gráfico de minuto, você não tem como efetuar essa entrada na ponta compradora. Porque você vai marcar esse pavio inteiro, ou marcar todo esse candle aqui, já fica um pouco desproporcional e fora da realidade, porque a gente preza primeiro pelo tamanho do nosso stop, tá? Uma operação com gerenciamento bacana. Segundo, não fiz essa marcação aqui, deixei o mercado trabalhar, o mercado andou, acabei não marcando aqui porque está muito próximo dos 50%. Mas se você marcou e não estava errado, colocou essa entrada desse jeito aqui, o mercado te aciona, você coloca seu stop, alvo no próximo ponto aqui inferior, o mercado vem direto e reto para você. Terceiro ponto aqui validado. Essa movimentação que o dólar gerou para a gente aqui, tá? Esse movimento que ele quebra essa estrutura, também valida uma oportunidade de compra aqui para você subir comprado com esse alvo nessa próxima região de liquidez. O mercado executa com tranquilidade. Felipe, mas você está contando esses trades aqui, valeria a pena fazer essas operações? Dentro de consolidação, galera, esse contexto aqui, o melhor dos cenários é você operar extremidades, tá? Os dois pontos extremos. Eu não valido essas entradas assim por causa dessa referência que eu estou utilizando. Se minha referência é uma referência de consolidação, eu quero fugir um pouco desse contexto, tá? Eu quero ficar de fora dessas operações. Mas você que está aí atento, você que está aí observando, quer fazer essas operações, principalmente porque o stop sempre está barato, você tem essas oportunidades que eu estou te mostrando aqui. Para mim, talvez a melhor operação que acabou gerando aqui foi nesse horário aqui, no final da manhã aqui, tá lá por volta do meio-dia, quando o mercado chega nessa região superior, você tem esse camarada aqui, esse stopzinho que não te estopa, tá? E você pega esse trade com alvo aqui na próxima região de liquidez. Mas mesmo assim, eu ainda prefiro esperar movimentações de consolidação. Você tem uma quebra de estrutura onde o mercado vai buscar toda a liquidez existente. É só você observar aqui por que um candlezão desse aqui está estourando e não consegue nem passar, vai devolver. Galera comprando em região que é vendedora. Por que está acontecendo? Quando você começa a pensar um pouco fora da caixa, você vê essas oportunidades com clareza, com tranquilidade, com simplicidade e pega
bons movimentos, tá? Entende o que de fato está acontecendo. Aqui no dólar, mesma coisa, eu não tenho muito o que falar, é só estender essa região aqui, por isso que eu falei com vocês. Tem dias que esse tipo de leitura, ele vai ficar clara para você somente a abertura do dia seguinte, e torcer para a abertura do dia seguinte, ela já acontecer com algum movimento um pouco mais expressivo, um gap principalmente, que vai validar para a gente uma continuação, já uma quebra de estrutura e a afirmação de cenários e pontos que a gente pode efetuar nossas entradas. Antes disso, Felipe, se ele vir com gap aqui no meio do caminho, o que eu faço? Aí tem que ter expectativa de o mercado acelerar para algum lado com o mais rápido possível. No mais, é você ter paciência. A semana só vai estar começando. Não precisa clicar se não tiver trade para clicar, tá? Você tem que ter muita resiliência aí, porque o processo ele é longo. O foco é no longo prazo. Day trade é longo prazo, tá? Você rentabilizar o seu dinheiro. Não esqueçam de preencher o formulário. Vamos com tudo e bora pro game. Valeu!